Conexão não tá boa. Eu acho que agora voltou. Eu tô voltando aqui também. Acho que agora a gente conseguiu corrigir aqui a. Pronto, né? Voltamos. Bem, vamos lá, gente. Vamos continuar o estudo do texto. Pedimos perdão a todo mundo que está aí. Vamos lá, sem som. Marquinhos, vê se agora você está com som aí no interior de São Paulo. Abidon, Isadora, Orlando, Nena, Rocha. Vamos nos informando aí como é que tá, para ver se agora deu uma melhorada. Aqui eu estou ouvindo a gente. Estou me ouvindo em tanto que lugar que eu já estou endoidado. Travou de novo, será? Tá tudo ok? Então vamos lá. Acho que agora a gente vai conseguir ir para essa. Então vamos lá, as comunicações diversas, né? Vou reler para o pessoal acompanhar. Comunicação do Sr. Whindersson Mackenzie, de Londres, membros da Sociedade Real dos Antiquários, com detalhes muito interessantes sobre o emprego da bola de cristal metálica como meio de obter comunicações espíritas. É o que usa como auxílio de um vidente especial, conforme o conselho de um de seus amigos, que há 35 anos faz as mais completas e contundentes experiências. O médium vê nessa espécie de espelhos as respostas escritas às perguntas feitas, assim se obtendo comunicações muito desenvolvidas e tão rápidas que por vezes é difícil de acompanhá-lo. Segundo parte. Segundo ponto. Leitura de um artigo do CIEP de 22 de janeiro, no qual se nota esta passagem. As mesmas palavras giravam e dançavam, muito antes da existência da seita americana que pretende ter dado origem. Esse vale das mesas já era célebre em Roma, nos primeiros séculos da nossa era. E eis como, no capítulo 23 da Apologética, se exprimia Tertuliano ao falar dos médios de seu tempo. Se aos mágicos é dado provocar o aparecimento de fantasmas, evocar a alma dos mortos e forçar a boca das crianças a dar oráculos, se esses charlatães imitam um grande número de milagres que parecem são devidos aos circos e às correntes que as pessoas falam entre si, se provocam sonhos, se fazem conjurações, se têm em suas ordens espíritos mentirosos e demônios, por cuja virtudes as cadeiras e as mesas que profetizam são fato vulgar, etc. Entre aspas, que essa é uma passagem de Tertuliano. Kardec comenta. A respeito disso, chama-se a atenção para o fato de que os espíritas modernos jamais pretenderam ter descoberto ou inventado as manifestações. Ao contrário, proclamaram constantemente a antiguidade e a universalidade dos fenômenos espíritas. E esta mesma antiguidade é um argumento em favor da doutrina, demonstrando que ela tem o seu princípio da natureza e que não é produto de uma combinação sistemática. Os que pretendem opor de tal circunstância provam que falam sem conhecer os primeiros elementos. Do contrário, saberiam que o espiritismo moderno apoia-se no fato incontestável de que se encontra em todos os tempos e em todos os povos. Aí os estudos. Os estudos é sempre com os espíritos. Foram feitas algumas perguntas, 3 perguntas. Perguntas sobre os fenômenos dos globos metálicos ou de cristal como meio de obter comunicações. A resposta é: a teoria desse fenômeno ainda não pode ser explicada. Para sua compreensão faltam certos conhecimentos prévios que nascerão de si mesmo e decorrerão de observações ulteriores. Isto será dado em tempo oportuno. Depois da pergunta, foi estabelecida uma pergunta, agora é o segundo ponto. Uma nova evocação de Urbain Grandier, que confirma e completa certos fatos históricos e que, além disso, dá explicações que vêm em apoio ao que já foi dito a respeito do planeta Saturno. Terceiro ponto. 2 ditados espontâneos obtidos simultaneamente. O primeiro, Abelardo, pelo Sr. Rose, e o segundo, de João Batista, pelo Sr.
Colli. Em seguida, tendo-se pedido que um espírito sofredor que havia solicitado auxílio pelas preces viesse comunicar-se espontaneamente, um dos médiuns escreveu: que sejais abençoado por terdes consentido em orar pelo um ser imundo e inútil que chamastes, e que se mostrou ainda tão vergonhosamente preso a essas miseráveis riquezas. Recebei os sinceros agradecimentos de Perret Crepin. Essa foi a sessão. Vamos tentar comentar aqui essa primeira parte. Ana, você gostaria dessa parte, algum destaque? Posso começar? Então tá bom. Deixa eu ver aqui como é que tá. Parece que a gente voltou, né, gente? O som aqui para vocês de casa. Ótimo. Isadora, eu vejo e escuto vocês. Graças a Deus. Gente, aqui, qual é o nosso caráter aqui? O que é que nós vamos estudar essa noite? Para vocês que vão fazer o curso de médio, é muito importante saber como é que se desenvolve as reuniões aqui no CEAL, que é essa metodologia que está aqui. A gente ainda não faz completamente como está aqui, porque ainda nós temos certas dificuldades, mas esse é o objetivo, chegar a esse tipo de comunicação. O que é que a gente pode observar? A admissão, porque você só entrava na sociedade se você fosse apresentado por alguém. Essa pessoa era que era responsável por apresentar ao grupo, apresentar a Kardec, e depois era responsável também para colocar e mandar embora, se a pessoa desse trabalho. Então, ele é apresentado, é uma carta, envia-se uma carta. Se for aprovado, aí depois diz qual é a intenção da pessoa, porque você tem que encontrar uma maneira de tentar investigar qual é a intenção daquela pessoa. Mas depois disso aí, que é um detalhe, aqui nós fazemos assim: para participar das reuniões estabelecidas, você precisa estar participando do curso, ter feito o curso, e precisa também ser espírita sincero. A gente não tem reuniões de convencimento, então eu converso com as pessoas. Temos 2 coordenadores de reuniões mediúnicas, são 3 grupos mediúnicos: o grupo do sábado, o grupo da terça e o grupo de formação. São 3 coordenadores. O grupo do sábado e o grupo da terça, ele leva pessoas desde que o seu coordenador convide, tenha um objetivo, inclusive dizendo quanto tempo a pessoa vai ficar. Olha, você vai participar de 4 sessões, 5 sessões. Você vai deixar bem claro qual é, para que depois a pessoa também não crie expectativas. Depois que você vê que a pessoa é espírita convicto e está dentro do modelo, aí você fica, né? Aqui tem vários assim que eu convidei e ficaram, né? A Márcia, cadê a Márcia? Foi assim, veio, ficou, já está aí. Então, depois o Kardec mostra aqui, ele recebeu essa carta era sobre um médium que usava uma bola de cristal. Ele lia na bola de cristal, através daquela bola de cristal ele fazia reflexões, recebia comunicações. Essa questão da bola de cristal é muito interessante. Os espelhos eram chamados de espelhos mágicos. Depois o Kardec vai propor espelhos psíquicos, né? Mas vocês vão ver, eu não quero adiantar muita coisa, mas ele tem uma opinião no começo, lá na frente ele vai mudar de opinião sobre isso. Mas o rapaz mandou de Londres. Londres é espiritualismo, o espiritualismo francês tem nada a ver com o espiritualismo de Londres. Londres e Inglaterra, Estados Unidos e Canadá tem um espiritualismo bem diferente do espiritualismo francês. E dentro do espiritualismo francês você tem o espiritismo. O espiritismo é dentro do espiritualismo. Lá, se a gente hoje for nos Estados Unidos, para entender o fenômeno espírita, o pessoal está indo pelo viés muito tecnológico. Eles procuram criar instrumental para medir temperatura, para tentar captar ondas eletromagnéticas. Eles vão por esse lado. O espiritualismo francês, o predomínio do médium é
que ficou estabelecido. Porque Kardec apresentou uma teoria onde o fenômeno inteligente é mais importante do que o fenômeno físico. Porque quando você tem uma mudança de temperatura no ambiente, é um fenômeno físico. E o Kardec deixou o fenômeno físico de lado. Só a gente pode aprender muito mais com o fenômeno inteligente. Porque, na verdade, o objetivo é a moralização do homem. Então, é muito mais importante para a gente isso do que esse viés, mas o americano ele está muito por isso. Então ele mandou essa carta e o Kardec examinou. Além de uma carta que ele recebeu, ele mostrou uma matéria de jornal. Então veja, os assuntos que saíam no jornal da sua época também eram discutidos na revista. Esse aqui falava de quê? De que as mesas girantes já na época de Tertuliano já existiam, então não era um fenômeno novo. O Kardec está dizendo assim, mas nós também não quisemos inventar o Espiritismo. Não fomos nós quem criamos. Sempre existiu. Esse é o fenômeno sempre... o Espiritismo é a construção. A teoria é criada por ele. O fenômeno sempre existiu. Então foram esses dois pontos que ele apresentou, né? Tanto uma carta foi debatida lá e uma questão do jornal. Depois dessa parte que ele trazia, que era de atualidades, vai para os estudos. Veja, isso aqui que nós estamos fazendo, o Kardec não chamaria de estudos, porque o estudo para ele é com os espíritos. Essa é a primeira parte da reunião, onde a gente debateria a própria teoria. Em outro vai ter a leitura das comunicações. Então, essa parte aqui, que estudo, é quando você vai conversar com os espíritos. Vejam que tem 3 partes. Qual foi a primeira parte do estudo? Eles perguntaram aos espíritos sobre a bola, que eles tinham debatido. Por quê? Porque eles tinham lido a carta e debatido entre si, feito ponderações, feito colocações. Agora vamos perguntar aos espíritos o que é que eles acham. Observem a resposta dos espíritos. A teoria desse fenômeno ainda não pode ser explicada. Ou seja, o espírito não vai responder tudo e a gente fica frustrado com isso, né? Que a gente imagina que eles vão responder tudo. E ele diz, não, a teoria ainda não vai ser... mais na frente vai responder. E é verdade, isso vai acontecer mais na frente. Responderam uma pergunta que tinha sido levantada, o Espírito se comunicou e respondeu. Vamos para a segunda parte dos estudos. Qual foi? A evocação de um determinado Espírito. De um determinado Espírito. Agora eles já estava planejado, quando começaram, vamos evocar Urbain Grandier. Esse espírito foi evocado. Segunda parte, deu as comunicações, falou. Depois disso, teve 2 ditados espontâneos obtidos simultaneamente. 2 médiuns escreveram simultaneamente ditados espontâneos. A primeira parte foi a evocação. Depois, ditados espontâneos. Os espíritos que quiseram falaram. Os espíritos que quiseram falar. E, por final, o Kardec pediu que um espírito sofredor que havia solicitado auxílio pelas preces viesse e comunicasse espontaneamente. É um espírito sofredor. Ele não evocou nenhum específico. É aquele que a gente... Não, é um espírito sofredor. E aí, Perret veio e se comunicou. Olha como é a dinâmica da reunião. Tem comunicações espontâneas, tem evocação, responde às perguntas, às dúvidas do grupo, auxilia ao espírito que sofre. É toda uma dinâmica que a gente precisa aprender a fazer. Você ia fazer uma colocação? Eu só ia acrescentar que, no caso, aqui, na primeira, deve ter sido pergunta para os guias, né? Então, já é uma evocação dirigida. E as outras duas, todas duas são espontâneas, porque
Tanto o dos ditados são espontâneos, como a questão do espírito sofredor, né? Porque são dois ditados espontâneos, os espíritos vêm e ditam sobre o que querem escrever, não é algo que a gente está, dite sobre a felicidade, sobre a caridade. Então, aqui eles vêm, quando chama de ditados espontâneos, é porque os espíritos querem falar sobre algo que eles gostariam de passar para a gente. E aí, no questão do pé crepant, já é outro tipo de evocação espontânea, porque ele está pedindo para um espírito qualquer, mas ao mesmo tempo ele não está especificando que espírito, né? É só o tipo de espírito que poderia ser trazido pelos guias. Mas sempre com os guias da reunião trazendo. A primeira coisa, o controle da reunião é feito pelos guias. Então, o espírito não pode se comunicar sem não dizer assim, olha, não, aqui foi o guia da sessão que deixou, que permitiu. Você tem que ter esse controle, por quê? Porque ele estava numa sessão, numa sociedade de estudo. Então, toda uma lógica. Esse é o formato que a gente utiliza, é assim que a gente funciona. O que foi que eu disse para vocês assim? A gente ainda não é 100% desse jeito. Porque tem que ter, é bem difícil, por exemplo, na hora desses debates que tem, você manter o sangue frio. Você debater sem ficar o calor da emoção, né? Sem o sangue não esquentar. Aí às vezes a gente tem que socorrer algum médium que, né, tem um desequilíbrio, e é no sentido assim. E olha que eu tento ser direto, mas a gente tenta procurar a palavra certa para dizer assim, olha, não se milindre, não é com você que eu estou falando, é de modo geral, nós estamos tentando ver o processo da comunicação. A gente ainda tem que enfrentar todos esses tipos de situação. Agora, eu acho muito interessante quando vocês que estão se preparando para fazer mediúnica, por quê? Porque vocês já chegam para a reunião sabendo o que vai acontecer. Isso é muito importante. Sabendo o que é uma análise, o que é um exame de comunicação, que a comunicação será examinada, ela será praticamente destruída, retirado ponto a ponto, e dizer, olha, isso aqui. É tanto que hoje, desse tempo que eu estou coordenando nas nossas reuniões, todas as pessoas que eu trouxe até agora para assistirem às nossas sessões, de primeira, quando ela escuta as comunicações, ela sempre acha tudo boa. Não teve uma, quer dizer, essa aqui eu achei estranho. As pessoas sempre acham as comunicações boas. Por quê? Porque fala de Deus, fala de caridade. Aí as pessoas falam de amor, e todo mundo acha tudo bom. Aí depois, quando a gente vai fazer um exame aprofundado, diz assim, olha, isso aqui é bom, isso aqui é banal. Aí a pessoa, e ela vai ter que ter humildade para aceitar que quantos nãos forem necessários, ela vai ter que ouvir. Quantas vezes não é o espírito que você está pensando, não é, você está sendo enganado. E aí ela vai ter que entender sem se melindrar, porque se ela se melindrar, ela fica no grupo. E não é nem a gente que coloca para fora, a pessoa vai embora. A pessoa vai embora. Porque é de tanto ouvir não, ela vai embora, por conta do milindre. Então, a formação mediúnica é muito bom por isso. Evocação de anjo da guarda, para a gente aprender a diferenciar o que é um anjo da guarda, o que é um espírito protetor, o que é um espírito familiar. Tudo isso é importante para o médium saber. Então, os aspirantes precisam ter bem claro. Então, e uma outra coisa que eu acho que essa reunião dele aqui devia ser umas 3 horas no mínimo. Eu acho que essas reuniões durariam umas 3 horas no mínimo, porque é muito acontecimento, né? Vocês têm alguma dúvida? Gostariam, o pessoal que vai começar a fazer formação mediúnica, tem alguma dúvida, alguma curiosidade que queira fazer, perguntar? Na verdade, eu queria
Oi? Eu ia só repetir a pergunta, né? O comentário. Rafael está dizendo que a pessoa, se ela se melindrar, ela vai continuar sendo enganada. É isso mesmo. Se ela abrir o olho, a obsessão é grave. Porque, assim, uma das coisas que a gente busca muito nessa questão das análises é porque não é só uma pessoa que vai analisar, o grupo todo vai analisar. E às vezes a gente pode até achar que não, que aquela comunicação ali é válida, ou tem alguma coisa que você pode até não concordar. Só que o sentimento é que vai fazer com que a gente perceba se está ou não sendo inspirado por um mau espírito, esse sentimento de tipo, tá todo mundo errado e eu estou certo. Não, eu sempre posso deixar a questão da dúvida. Pode ser que eu esteja certo, pode ser que isso aqui não esteja fazendo sentido. Mas aí tem que ver aquela questão de buscar, de estudar, de realmente analisar a comunicação, ver se está de acordo com a doutrina. Porque uma das coisas que a gente também busca aqui não é só deixar que o outro, que todos os outros analisem, mas o médium, para que ele se torne um médium experiente, ele saiba analisar a comunicação dele. Tá entendendo? Você lê a comunicação que veio por você, porque a primeira questão, essa comunicação não é sua, não é o seu pensamento, não foi você que escreveu. Então você vai ler essa comunicação e vai verificar, isso aqui está condiz com um bom espírito, o espírito teria essa natureza, essa linguagem, né? Tem alguma coisa que contradiz a doutrina. Quando você faz isso, aí você vai saber apontar, argumentar, ó, aqui faz sentido, não, aqui não faz sentido. O problema é que muitas vezes a gente diz assim, não gostei. Não gostou porque não gostei. Aí isso vai inspirando e alimentando esse sentimento ruim na gente, o que faz com que os maus espíritos possam continuar nos mistificando. Sim, vaidade. Tá, isso. Você tem que ir aprendendo a abrir mão, né, da sua vaidade, do seu ponto de vista de querer que se... não, mas é porque eu tenho certeza, mas nós não somos bons juízes de nós mesmos, bons juízes de causa própria, né? Só registrar que o Daniel entrou. Parabéns, Daniel. O CEAL todo lhe parabeniza pelo seu aniversário, tá bom? Vamos lá, continuar mais uma sessão, agora a sessão particular. Eu acho que era interessante você explicar, porque o outro também era particular, que às vezes a sessão particular é sessão geral. O outro era geral, não? O primeiro era particular. Geral. Aqui no do IPA que está como sessão geral. Geral. Agora é a próxima em particular. Depois você olha aí no francês para ver, porque deve ser um erro aí mesmo. Essa é a sessão, agora é uma sessão particular, né? Que a sessão particular não recebe convidados. Não tem convidados. Só na sessão geral que pode ter convidados estranhos, como a Débora fala. Por quê? Porque na sessão particular decidia coisas internas. Aí para a pessoa não querer votar, não querer se manifestar, questões internas da sociedade, aí ele preferia que não. É uma tradição, né? Vamos lá. Sexta-feira, 3 de fevereiro de 1860, sessão particular. Aprovada a ata da sessão de 27 de janeiro, leitura da lista dos ouvintes que assistiram à última Assembleia Geral, nenhum inconveniente assinalado por sua presença. Olha o Kardec atento. O Dr. Gotti, diretor do Instituto Homeopático de Gênova, Piemont, é admitido como membro correspondente. Leitura de 2 novos pedidos de admissão, adiados para a próxima sessão. E haja entrar gente nessa sociedade, viu, Débora? Está só de olho, né, na quantidade. Comunicações diversas. Então, só para quem estiver em casa, depois da espírita, quando é comunicações diversas, não vai pensar que é comunicação dos espíritos. São os assuntos que são debatidos, tá? Porque senão a gente chama as comunicações dos espíritos, o pessoal vai... O senhor Allan Kardec anuncia que uma senhora do interior, assinante da revista, lhe enviou uma soma de 10.000 francos para ser utilizada em favor do espiritismo. Tendo
recebido uma herança com que não contava, essa senhora quer que dela participe a doutrina espírita, a qual deve suprema consolações, e o fato de ter sido esclarecida sobre as verdadeiras condições da felicidade nesta vida e na outra. Diz ela em sua carta. A senhora falando para Allan Kardec através de uma carta. Vós me fizeste compreender o Espiritismo, mostrando-me o seu verdadeiro objetivo. Só ele pôde triunfar das dúvidas e da incerteza que para mim era a fonte de inexprimíveis ansiedades. Eu levava a vida ao acaso, maldizendo as pedras que encontrava pelo caminho. Agora vejo claro ao meu redor e diante de mim. O horizonte se alargou e avanço com firmeza e confiança no futuro, sem me inquietar com os espinhos da estrada. Desejo que este pequeno óbolo vos ajude a espalhar sobre outros a benfazeja luz que me tornou tão feliz. Empregai-o como entenderdes. Não quero recibo nem prestação de contas. A única coisa que peço é o mais estrito anonimato. Acrescenta o Sr. Allan Kardec. Respeitarei o véu da modéstia com que esta senhora se quer cobrir e esforçar-me-ei para corresponder às suas generosas intenções. Não creio poder melhor atendê-la senão aplicando essa quantia no que lhe for necessário da sociedade em condições mais favoráveis aos seus trabalhos. O membro exprime o pesar de que o anonimato guardado por essa senhora não permita que a sociedade lhe testemunhe diretamente a sua gratidão. Responde o Sr. Allan Kardec que não tendo donativo nenhuma aplicação determinada, senão o Espiritismo em geral, ele se encarregou da tarefa em nome de todos os partidários sérios do Espiritismo. Ele insiste na qualificação de partidários sérios, de vez que esse não pode aplicar esse nome ao que vem no Espiritismo apenas uma questão de experiências, não podem compreender as altas consequências morais, e menos ainda dele tirar proveito ou fazer com que os outros tirem. Se o preceptor não trataria uma carta sagrada enviada pelo tribunal, bem o titular, a qual não deverá ser aberta, senão no fim de março próximo. O senhor Illustration com relato de uma aparição. O fato será objeto de exame especial. Agora, os estudos, a evocação. Os estudos aqui é com os espíritos. Primeiro, observação a propósito de visões em certos corpos, tais como vidro, globos de cristal, bolas metálicas e etc., de que se tratou na última sessão. Pensa o Sr. Allan Kardec ser necessário afastar cuidadosamente o nome de espelhos mágicos dados vulgarmente a tais objetos. Propõe chamá-los de espelhos psíquicos. Na opinião de vários membros, pensa a Assembleia que a designação de espelho psicográfico corresponderia melhor na natureza do fenômeno. Segundo, a evocação do Vinhal e se ofereceu para um estudo sobre o estado das pessoas vivas. Ele responde com perfeita lucidez às perguntas que lhe são feitas. Dois outros espíritos, o de Castel Nadar e o Dr. Crouvier, comunicam ao mesmo tempo por outro médium, do que resulta uma troca de observações muito instrutiva. Os doutores terminam cada um por um ditado que tem um cunho de altas capacidades que lhes são reconhecidas, que vai ser publicado adiante. Terceiro ponto, dois outros ditados espontâneos. O primeiro do senhor eu acho que é São Francisco de Sales, pela senhora Mallet, o segundo pelo senhor Colan, assinado Moisés Juliano. Essa sessão foi assim que ocorreu. Vejam, como essa sessão ia tratar de uma doação, por isso que ela foi discutida só no meio do que a gente chamaria dos trabalhadores, né, dos grupos. Não tinha pessoas de fora, justamente porque de fora não saberia o que fazer. Mas aí essa senhora ajudou muito ao Espiritismo, doando esses 10 mil francos. Ah, se uma senhora dessa aparecesse aqui, eu fico... Oh, meu Deus do céu, cadê uma viúva dessa que ganhou aí na Mega Sena para nos ajudar? Mas um dia lá de aparecer. Agora, a carta que ela manda é sensacional. A carta que ela manda é sensacional. Você gostaria de comentar?
A primeira coisa que eu ia comentar é essa questão quando ele diz, né, nenhum inconveniente assinalado em sua presença, quando ele está falando dos convidados. É bem interessante como Kardec era rigoroso com a presença, tanto que pelo regulamento da sociedade, os sócios, digamos assim, tinham direito a convidar tantas pessoas. E eles também, se a pessoa não se comportasse como deveria, de acordo com os regimentos, né? Eles teriam que ser desconvidados pela própria pessoa. Eles tinham essa responsabilidade, né? O silêncio e o recolhimento eram regras. Né? O silêncio e o recolhimento eram regras. Tanto que tem num dos boletins, o São Luís, se eu não me engano, ele está reclamando exatamente disso, como se tivesse essa conversa paralela, enquanto o pessoal está lá fazendo evocação. Então ele pede para que estejam atentos aos sentimentos das pessoas, ao interesse, né? Como é que as pessoas estavam ali. Exatamente a questão, por isso que ele fala da seriedade. E aí a outra coisa que me chamou muita atenção foi exatamente a carta dessa senhora, porque, gente, a vontade que eu queria sentir isso aqui em mim, nas vezes que a gente vai lendo, porque a gente lê várias vezes, os estudos que a gente faz, nem sempre toca como isso aqui toca a pessoa. E em vários relatos nas revistas de pessoas que mudaram sinceramente em algo só por causa do Livro dos Espíritos ou na época por causa do Livro dos Médiuns. Gente que era ateu e que mudou, deixou de ser ateu porque começou a compreender a partir do Livro dos Espíritos. Então isso aqui para mim, toda vida que eu leio isso eu fico vibrando, que me toque da mesma forma, que faça essa diferença, que mude, que o estudo que a gente está fazendo aqui mude a minha alma, né, para que a gente possa melhorar. Realmente é fantástico quando a gente observa o que o pessoal está, né, assim, as experiências que essa senhora coloca, a forma como ela descreve o que ela está vivendo é muito impressionante, porque ela dá uma lição do que é o verdadeiro espiritismo quando aplicado em si. Ela diz agora, ela conhece o verdadeiro objetivo. Aí a gente tem que ver, será que a gente sabe qual é o objetivo do Espiritismo? Quer dizer, agora eu sei qual é o objetivo. Porque as pessoas confundem o objetivo do Espiritismo nas atividades chamadas de caridade. As pessoas pensam que é isso. Isso não é o objetivo do Espiritismo. Não é. O objetivo do Espiritismo é a transformação da alma. É a transformação da alma. Uma alma transformada vai fazer a caridade. Por quê? Porque agora ela percebeu que precisa deixar de ser egoísta e aprender a amar. Mas você tem que lembrar que eu preciso transformar a minha alma. Por isso que o Espiritismo propõe o enfrentamento daquilo que a gente carrega. A gente precisa modificar o nosso interior. A gente não pode aceitar, por exemplo, e é claro, por isso que a gente tem que entender com muita assim, objetividade, sem a leitura moderna, atual, da passagem do Evangelho, depois discutida muito bem por Luís de França, quando ele diz, sede severo, indulgente com todos e severos consigo mesmo. Nós temos que ser severos conosco. Isso, na modernidade, não é uma coisa muito bem vista. Todo mundo que escuta diz, não, mas a gente tem que se perdoar, a gente tem que... Não pode ficar muito rigoroso assim conosco, a gente não entendeu o objetivo. O que é o ser de severos? É assim, se você sabe o que é certo, cumpra. É como medicação. Você recebeu a notícia que o doce, você tem diabetes e que o doce vai lhe matar. Você tem que cortar o açúcar. A maioria de nós que tem medo da morte, corta o açúcar. Tem uns que são tão assim, que sabem que vai morrer, mas não quer morrer
comendo açúcar. Alguém me disse que tinha uma pessoa, contou um relato de uma pessoa que desencarne acelerou porque tinha que tirar o cigarro, era fumante, e recebeu, olha, o cigarro está lhe matando, mas a pessoa não conseguia mais largar o cigarro. Esse é um nível. Mas a maioria, assim, quando recebe a notícia, você tem que cortar isso aqui que está lhe fazendo mal, você vai morrer. Vai ter medo de morrer, a gente corta. Quando nós recebemos a notícia do mundo dos espíritos, que o egoísmo, o orgulho, o ciúme, todos os vícios, o apego à matéria, é a maior fonte de sofrimento depois da morte, é a maior fonte de sofrimento. O que a gente tem que fazer? Lutar para combater agora. Porque como vai todo mundo morrer, ninguém escapa. Ninguém, nem os de casa, nem todo mundo vai morrer. Então a gente tem que se preparar para isso. Então você tem que combater, tem que ser severo, não dá para aceitar. Com os outros, indulgente. Por quê? Porque cada um vai aceitar no seu tempo. Mas o meu, eu tenho controle. Porque isso é moral. Moral é aquilo que se realiza na minha intimidade, em primeira pessoa. Não posso controlar o comportamento do Eduardo, mas eu posso controlar o meu. E aí, ela diz assim, agora que mostrou o verdadeiro objetivo, pôde triunfar das dúvidas e da incerteza que para mim é fonte de inexprimíveis ansiedades. Por que a gente é tão ansioso? Por conta disso daqui, ó. Porque a gente tem dúvidas e incertezas. Dúvidas e incertezas. As nossas dúvidas, as nossas incertezas geram isso. A gente fica se perguntando, mas será que eu devo mesmo ser bom? Será que eu devo perdoar mesmo? Será? Paciência. Será que eu tenho que ter paciência mesmo? Não é melhor? Veja que a gente cria uma cultura dos vícios, que todo mundo, o discurso hoje, da modernidade agora, né, esse mundo moderno que a gente vive, contemporâneo, ele faz um elogio aos vícios. Ele diz assim, ó, não, ó, todo mundo tem que ter um pouquinho de orgulho. Um pouco de orgulho tem que ter, amor próprio. Não dá para não ter orgulho. Ah, mas um romance, um amor, uma paixão sem ciúme, não é amor, tem que ter um pouquinho, né? Um tempero, né? Ah, também não vai deixar ninguém pisar em ti, né? Dizer umas coisas pro outro também precisa, né? Que ninguém vai deixar de ser humilhado. Mas inveja. Ah, querer o que os outros têm também, mas só um pouquinho. Não, aí baixa o lado preconceituoso que diz, não, mas é inveja branca. Porque você é invejoso e preconceituoso, né? Porque a boa não presta logo. Então, a gente vai pegando um monte de vícios e admitindo de pouquinho. Mas isso pode um pouquinho, isso pode. Apego. Não, apego eu não tenho, mas zelo pelo que é meu. Zelo eu tenho. Cuidado. Eu tenho cuidado. A gente vai admitindo um monte de vícios, só um pouquinho disso. Depois a alma está toda viciosa. E a gente tem que combater tudo. Não tem por que ter apego, não é seu. Pessoa nem objeto é seu. Se for seu, me mostra alguém que morreu e levou. Se é seu, é só me mostrar. Eu conheço um que morreu e levou tudo que tinha. Eu conheço um que morreu e levou as pessoas que amavam. Não é seu. É empréstimo. Tudo é empréstimo. A gente tem que saber usufruir desse empréstimo dado, dessa oportunidade. Nada é nosso. Nada é nosso. Quando a gente compreende isso, eu lembro que Santo Agostinho, depois, ele parou de dizer assim, minha mãe. Ele dizia assim, ele mudava o artigo, ele não falava assim, minha mãe, é como se fosse assim, a mãe que Deus me deu. Ele sempre falava assim, o filho que Deus me deu. Ele parava de dizer como se fosse meu, porque parece que é produto meu, que veio de mim. Ele sempre repetia a Deus. Aí você sabe que é uma oportunidade. É uma oportunidade. Então ele está aqui falando disso. Ele diz, ó, eu levava a vida ao acaso. É nós, total. A gente leva a vida ao acaso, gente. Ninguém planeja a vida, a gente não estabelece metas para o mundo moral. A gente não estabelece.
Olhe lá para o mundo material, né? Que quando a gente vê, a gente está tudo endividado. Nem metas para o mundo material a gente estabelece. Imagina para o mundo moral. Eu levava a vida ao acaso, maldizendo as pedras que encontrava pelo caminho. Essa mulher é nós total, só que ela já mudou e doou, já fez a doação. Oh, meu Deus, a gente nem muda nem faz a doação. A gente, no caminho que a gente está, tem pedras. Não adianta maldizer. Elas existem, fazem parte do caminho. Enquanto a gente estiver nesse caminho ainda, principalmente que nós estamos fazendo no caminho de retorno. Eu estou pensando, eu estou querendo crer que nós somos os filhos pródigos que estavam comendo bolota com os porcos, nos arrependemos e estamos voltando para casa. Eu estou querendo isso, porque pode ser que a gente seja o filho pródigo que ainda está indo embora, que ainda vai comer com os porcos. Eu estou dando assim um voto de confiança que nós já estávamos com os porcos e estamos voltando. Só que esse voltar, o caminho tem pedra, amigo. A gente se distanciou muito do caminho reto que levava ao Pai. A gente está fazendo o retorno. No retorno, tanto que Agostinho diz, subir a íngreme montanha do bem. Por quê? Porque a gente rolou pedra abaixo. Em vez da gente ascender espiritualmente, a gente foi por outros caminhos da matéria, se chafurdar na matéria, junto com os porcos. A gente teve uma condição bem ruim. Agora a gente está voltando. E nessa volta, subir a montanha, Agostinho diz, olha, não é fácil não. Mas podia ser pior, a gente podia ficar lá. Então a gente está voltando. Por isso que a gente fica querendo maldizer as pedras. Ela diz, o horizonte se alargou e avanço com firmeza e confiança no futuro, sem me inquietar com os espinhos da estrada. Olha, a mulher escreve muito bem. Ela não porque os espíritas precisam, né, os espíritas precisam parar de pensar que vai para o centro espírita para não ter mais problema. Vocês lembram que na camisa, hoje eu não estou com a camisa oficial, alguém está com a camisa do tratamento? Na camisa tem força, coragem, não tem assim, espírita, sem problema. Não tem isso, não existe isso. A gente continua tendo problemas, continua tendo desafios. Ninguém, a gente tem a Letícia está aqui, tá? Você viu hoje? Tá, Letícia? Reunião na mediúnica, Letícia? Então já ela vem ali puxar ele. Estão fazendo a antipropaganda, né? Não venham para cá pensando que vão se livrar dos problemas. Não tem isso. A gente está aqui no grupo para aprender a lidar com os problemas. Não para não, ali, o Rafael está com a camisa do tratamento espiritual. Então não é para não ter problema, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. E é por isso que a gente não tem tanta gente, porque a gente não faz essa promessa. Se a gente fizesse essa promessa, estava lotado, né? Aí ela vai dar o óbolo, claro, empregar e como entender. Diz, não quero recibo nem prestação de contas, a única coisa que peço é o mais estrito anonimato, ou uma boa viuvinha aqui que ajudou, né? Aí o Kardec diz que vai ajudar, tudo mais, colocar a sociedade... ele vai alugar uma outra casa, porque a sociedade não cabia mais nada. Acho que a Melibudê não aguentava mais limpar essa casa, pelo amor de Deus, cheia de gente o tempo inteiro, né? Então ele vai alugar um outro local para poder receber melhor as pessoas. Depois outro ponto é que ele fala lá da qualidade de partilha. O Kardec vai começar a perceber que o Espiritismo estava crescendo muito. E aí ele começa a falar assim, espíritas sinceros, os verdadeiros espíritas. Ninguém para pensar nisso, né? Se ele criou a expressão os verdadeiros espíritas, é porque existem os espíritas que não são verdadeiros. Não é óbvio isso? Esse daí é o pior que tem, o espírita exaltado. O entusiasmado, é o pior espírita que tem, do ponto de vista que dá mais trabalho. Por quê? Porque os partidários sérios, eles não estão preocupados só com fenômenos e com experiência, mas ele está preocupado em quê? Com as consequências morais.
e tirar, e menos ainda de tirar proveito ou fazer com que os outros, e menos ainda dele tirar proveito ou fazer com que os outros tirem. Esse aqui é o espírita não sério. Não podem compreender-lhe as altas consequências morais. Eu sempre digo, o pessoal que tem um pessoal aqui do lado de Clara, né? Aí, algumas pessoas do lado de Clara já me disse que tem pessoas que já receberam inúmeras cartas dos seus familiares. Uma mesma pessoa já recebeu 10, 12, alguém tinha me dito que até uma pessoa já recebeu 15 cartas. Eu não sei a quantidade de cartas, mas mais de 10 cartas a pessoa já recebeu. E a pessoa continua indo buscar mais cartas, mais cartas. Por quê? A maioria das pessoas, elas recebem a carta, fica tranquila, mas aí quando diz assim, mas aí você vai morrer também, né? Aí você vai ser o parente. Ah, isso eu não quero, não. Eu quero continuar recebendo a carta, mas morrer eu não quero, não. Porque eu continuo com medo da morte, do mesmo jeito. E uma carta só já bastava para transformar a vida de qualquer pessoa. Na verdade, uma única carta, quando tem autenticidade, quando você consegue, como é o nome assim, veracidade, tem um nome que a gente gosta de usar mais, quando você tem a identidade confirmada, uma única carta, basta uma, já era para a gente mudar, todos nós. Por quê? Porque essa carta diz que a alma sobrevive. Se a alma sobrevive, a morte não existe. Logo, eu não devo me angustiar com medo da morte. Basta uma. Mas aí, para isso, eu tenho que compreender o alcance moral. Eu tenho que me trabalhar todos os dias, dizendo assim, olha, eu vou morrer. Esse dia de hoje é oportunidade. Eu estou tendo uma oportunidade, mas eu vou morrer. Eu tenho que estar preparado, como orienta Pascal. Você tem que estar, ele diz assim, ó, a Terra é um hotel de 5ª categoria, uma estrebaria de 5ª categoria, de onde a gente não deveria nem desarrumar as malas. A gente deve ficar aqui, aprender tudo que esse planeta puder nos ensinar e continuar a nossa jornada de progresso. Ah, mas algumas pessoas não gostam, porque parece que a gente está fazendo isso, eu vou deixar a Terra e não... Não, eu não vou entrar aqui no argumento das pessoas que são contrárias, eu respeito, mas eu continuo seguindo o que os Espíritos dizem. O que é quando ele diz assim, que a gente deve aproveitar? Não é explorar, é dando o exemplo e sendo melhor. A melhor maneira de você aproveitar a Terra, a estadia na Terra, não é, eu vou passear, vou viajar, vou ver essas coisas todas, não. É fazer o que nos ensina Spinoza, Baruch Spinoza. Ele diz assim, que aprendeu a não rir, aí o Daniel está aqui, gosta dessa frase, sempre que eu lembro dessa frase, eu lembro dele, quando ele diz assim, não rir, não chorar, não lamentar, compreender. Dos homens, ele nem vai rir, nem chorar, nem lamentar, compreender. Compreender o quê? Que cada pessoa tem seu tempo. Nem menosprezo as pessoas, não é para a gente menosprezar, ridicularizar, achar que elas são... Né? Não, entender. Também é não chorar, também não adianta se desesperar, se lastimar, porque fulano é assim, é assado, não. Nem lamentar. Compreender que tudo tem seu momento, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Se você aprende isso, você faz o quê? A sua parte. Fazendo a sua parte, você tanto tem condição agora de não mais ficar num planeta como esse, um planeta de provas e expiações, um presídio, como você educa a todas as pessoas que estão ao seu lado. E educando essa outra pessoa. O exemplo contagia, né? O outro educa o outro educa o outro, e assim a gente melhora. Aí depois teve as comunicações, que aí o Kardec faz uma observação sobre espelhos psíquicos, aí a Assembleia deu a opinião que achava que era melhor espelhos psicográficos, veja que havia uma participação, não era só o que o Kardec dizia, que colocava-se. Evocação de vivo, esse senhor está adoentado em casa e pede para ser evocado, o Dr. Vinhal, ele é evocado, e os espíritos se comunicam, né? Ditados, né? Mas vejam que a evocação de vivo
É uma coisa que eu posso dizer assim, fazendo um trocadilho, evocação de vivo quase que morreu, né? Ninguém mais evoca vivo. Evocar vivo, a pessoa cai quase que para trás. Assim, quantas pessoas a gente não poderia ajudar com a evocação de vivos? Só tem um inconveniente de evocar vivos, que é o fato da pessoa tem que estar dormindo. Não é qualquer dia eu vou evocar o Moreira. O Moreira dormir numa reunião, eu evoco ele. O Moreira participa das nossas reuniões, mas na nossa reunião lá do sábado ele não dorme não, né, Moreira? O Moreira fica, eu doido que ele durma para ver se eu evoco o Moreira fica lá acordado a reunião todinha. Mas as evocações de vivo também respeitando, com objetivo. Não vai fazer não, quando eu descobri que podia evocar vivo, eu dizia para todos os meus amigos assim, ó, eu vou esperar tu dormir para eu te evocar, só para mostrar para todo mundo qual é a tua verdadeira natureza. Que aí a gente vai saber, né, qual é a natureza da pessoa que quando vem como vivo. Brincadeira, né? Não é para isso o objetivo, né? O objetivo da evocação é que a gente aprenda a relação do mundo do vivo, porque a gente não percebe, mas toda noite a gente dorme e vira espírito emancipado normal, tem vida dos espíritos normal a nossa vida lá. O pessoal pensa que a gente fica dormindo, né? Fica dormindo, não, você não dorme não, viu? A gente vai ter uma vida normal. Assim, só essa comunicação de Francisco de Sales e no final uma comunicação assinada com 3 nomes, Moisés, Platão, depois Juliano. Veja como é que você faz uma análise de uma comunicação dessa. Quando ele tem 3 nomes, aí é um problema, né? Porque aí você não pode ir pelo nome. Você vai no conteúdo. Se tem dignidade, 3, como é que você vai... isso aqui realmente parece... Não é por aí, né? Você queria fazer alguma observação sobre essa sessão? Mais alguma coisa? Pessoal de casa, deixa eu ver aqui se tem alguém perguntando. A Débora está acompanhando aí, né, Débora? Se o pessoal está perguntando... Daqui, dos presentes, alguém tem alguma dúvida que queira fazer? Olhe que em abril já chega a prática, aí vocês não vão poder fazer mais perguntas. Pode perguntar, Joelson. A questão como tu comentou da evocação dos vivos, evocar diferente com a questão do Japão, o tempo lá é noite, aqui é dia, então fica meio pouco, né? A pessoa tem que estar dormindo. Ela tem que estar dormindo, né? Se ela estiver dormindo no Japão é mais fácil, né? Não tem problema, né? Aí não tem problema. Ela está dormindo e você está fazendo outra atividade. Mas aí a gente faz combina, tipo. E é porque eu não tô, para adiantar, mas quando ele vai falar espírito das pessoas vivas, se você colocar lá no busca, esse espírito de pessoas vivas tem várias evocações, ele faz um estudo com essas pessoas. E ainda tem outros, espírito de um lado, corpo do outro, que também é evocação de pessoas vivas. E eles combinavam, por exemplo, com o Dr. Vignal, por participar, eu acho que ele estava doente, algo assim, então ele se ofereceu para fazer o estudo. Então ele combinou, lá era por cartas, né? Tal hora eu vou dormir, vocês me evocam. E foi feito assim, e em várias situações. Então também teve situações, eu acho que era com, não sei se ele era surdo, mudo, ou era idiota, como era descrito à época, né? Que era uma pessoa que tinha dificuldade mental. A pessoa, o rapaz estava acordado, ele evocou, a senhora evocou e ele dormiu na mesma hora. Então, ele estava acordado, só que ele dormiu. Por isso que Kardec vai colocar que a primeira condição para ser evocado é estar dormindo. Pode acontecer isso, de a pessoa estar acordada e dormir, como tem outros casos na Revista Espírita falando disso, que a pessoa era evocada mesmo acordada, só que ela dormia na hora que ela era evocada. Tá entendendo? Ela adormecia. Oi, Nádia. Eu queria perguntar qual é a finalidade da pessoa invocar o vivo? Qual é a Dá de evocar ao vivo, né? Pronto, ó. A pessoa, nesse caso aqui, eles estão fazendo um estudo. Nesse caso, eles estão fazendo um estudo que é assim: se quando nós dormimos, as nossas percepções são as mesmas, se a gente vê as questões
Mas, além desse caso de estudo, é tanto que ele vai observar como é que você vê seu corpo, onde é que você está. Porque como imagina, a pessoa estava dormindo na casa dela, dormiu. Aí o Kardec o evoca, o espírito vem lá para a sala. Só que ele não sai do corpo, ele continua ligado ainda com o corpo. Aí ele vai perguntar assim, você está vendo seu corpo? Onde é que está? Quais são as sensações? Se alguém te acordar lá, você volta imediatamente? Isso é um estudo. E ainda tem outro assim, por exemplo, nesse caso que eu coloquei, né? Tanto do rapaz, da senhora surda-muda, ou do idiota. Um dos objetivos era saber se, quando está emancipado, as faculdades do espírito, para a gente perceber que o espírito, quando ele está livre do corpo, ele é um ser que tem todas as faculdades plenas, entendeu? Ele é inteligente, ele é das limitações da natureza do espírito e não pelo corpo. Tinha essas questões. Outra questão que a gente vê é evocar um espírito para ajudar ele, por exemplo, se uma pessoa é depressiva, digamos assim, à época, eles evocavam para saber se moralizando o espírito ajudava a pessoa a se desvencilhar, ou por que ela estava passando por tal problemas. Mas assim, sempre os objetivos eram sérios, não é só por curiosidade ou para provar qualquer coisa, entende? Eu não sei se ficou mais... Não. Quando o espírito... pode acontecer de ter, porque assim, quando a gente sonha, o sonho é uma lembrança do espírito, por exemplo. Tem as variações, os sonhos, é porque a questão do espírito está voltando. Mas ela pode lembrar ou não, mas na maioria das vezes ela não lembra exatamente, porque quanto mais está num estado de emancipação, menos lembrança ela guarda do que houve. E é sempre, tem que enfatizar aquilo que a Ana falou do começo. Ó. Você nunca evocaria uma pessoa sem ela não permitir. Não é ético. Você não eu falei aquilo brincando, né? Vamos saber a tua natureza. Você não permitia. E os anjos da guarda não permitiriam. Não permitiriam que a gente se utilizasse. Porque eu lembro que o pessoal começou a criticar o Kardec com isso e dizia assim, então descobrimos uma forma de matar uma pessoa. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar ela está trabalhando, né? Sei lá, está num trabalho, numa pedreira, né? Na época dele não tinha dirigido, mas trabalhando numa máquina lá. Aí a gente evoca o espírito dele. Na hora que a gente evocar, ele tem que adormecer. Quando ele adormecer, ele vai cair na máquina e morrer, onde ele está trabalhando. O pessoal disse isso, é uma forma de matar. Eu evoco, aí hoje em dia seria isso, né? A pessoa está dirigindo, eu evoco, ela está dirigindo o trânsito, ela dorme, bateria. Ele não, porque não tem a permissão dos anjos. Os anjos não permitiriam isso. Então, se eu evoco para um vivo com o objetivo de fazer o mal, você não consegue. Agora alguém vai dizer assim, mas tem pessoas que fazem o mal, ficam evocando as pessoas. Sabe o que é um exemplo de evocação que poucas pessoas lembram? Todo mundo já ouviu falar nos voodoo, não já? Os bonequinhos que você faz e espeta as outras pessoas? Não existe isso que a gente já viu falar. Isso é uma evocação. É tanto um magnetismo, né, quanto uma evocação. É uma evocação. Aí você diz assim... Isso aí acontece porque o povo para ter medo de macumba nunca viu um negócio desse. Se você disser para uma pessoa, fizer um trabalho para você, a pessoa cai para trás. Ela diz, ela faz o que for possível. Tem sempre que eu conto, né? A pessoa acho que me permite, porque é beiro engraçado, né? Ela está tão assim suscetível à recomendação, querendo um alívio para uma situação que ela vivia, que disse assim, olha, para você passar por isso, você vai ter que tomar um banho de pipoca na encruzilhada. Lá vai a pessoa tomar um banho de pipoca
Tomou uma pipoca. E o que é que aconteceu? Nem comeu a pipoca e o trabalho continuou ocorrendo. Mas a pessoa ficou suscetível. Imagina, gente, você numa encruzilhada de noite com um banho de pipoca. Olha o raciocínio, olha a lógica. Mas, aí você vai dizer assim, mas as pessoas fazem esses voodoos. Por que é que acontece de alguma pessoa se sentir mal com esses trabalhos que são feitos? Porque há pessoas que se sentem com esse magnetismo, mas é porque a sintonia dela é a mesma. Quem vibra no bem, quem está em Deus, quem está tranquilo, não recebe esse tipo de influência. Não recebe de maneira alguma. É igual o pessoal diz assim, inveja pega. Eu digo, lógico que não. Porque eu nunca vi um negócio desse. Inveja só pega em pobre, né? Ô coisa terrível. Não, mas é sério. Porque se inveja pegasse, derrubasse, todo mundo que visse os milionários, iam invejar os milionários. Então, milionário era para, assim, ter uma vida destruída. Porque todo mundo olhando o milionário. Eu queria ter tantos milhões dele, sei lá, o Silvio Santos. O Silvio Santos, o dinheiro do Silvio Santos. Ele não pega. Mas o coitado de nós, abre um churrasquinho na esquina, já tem inveja. Aí o churrasquinho faliu, por quê? Por causa da inveja. Só pega em pó. É uma coisa terrível um negócio desse, né? Mas não é, gente. A gente só recebe essas cargas energética não é a palavra, é espírito, né? Esse fluido que os espíritos encarnados ou desencarnados emanam. Por quê? Porque nós estamos na mesma vibração. O invejoso atrai espíritos invejosos, aí ele vai sentir. O egoísta, a mesma coisa. Aquele que não acredita em Deus, diz, ai meu Deus do céu, eu não faço uma prece, mas eu sei que aqui está cheio de coisa pesada em mim. Tem gente que diz isso, eu sinto a presença dos maus espíritos, eu sinto os formigamentos, porque dá logo uns formigamentos, uma coisa assim. E os bons, não tem Deus para você? A pergunta é, por que você não sente o bom? Porque a gente não cultiva a prece, porque a gente não cultiva a resignação, porque a gente não cultiva o agradecimento. Aí você não percebe o tanto de coisa boa que já lhe ocorreu na vida e você tem para agradecer, mas no primeiro calafrio eu sei que tem um espírito perto de mim. Tem, gente, porque não tem um ser encarnado que não tem espírito perto. Não tem. Todos temos. Nós temos que escolher com quem a gente vai se sintonizar. É nós quem temos que escolher. A gente tem que desenvolver a nossa fé em Deus. Por quê? Porque Deus nos deu força necessária, nos deu inteligência necessária para a gente obter as coisas que a gente vai passar nessa vida. Deus já está nos dando o amparo, a força necessária para a gente superar a ingratidão, para a gente superar as adversidades que tem. Nós temos essa condição. O problema é que para fazer isso, nós vamos ter que abdicar de determinadas coisas. Então, nós queremos ser bons, mas queremos falar mal das pessoas. Nós queremos ter uma vida de paz, mas ainda temos o direito nos damos o direito de agredir os outros. Não tem condição. Não tem. Nem o cachorro para de latir, tá vendo? Não tem condição. Então, se eu quero viver uma experiência de paz, eu tenho que me manter em paz dentro do mundo. Então, não dá para você pensar assim, olha, eu sou a pessoa da paz. Termino as minhas frases dizendo paz e bem, mas está lá, meio-dia, assistindo todos os programas de violência, compartilhando que morreu, falando mal de político, colocando videozinhos com tudo que é de violência e preconceito, e depois eu digo todas as minhas frases, paz e bem, não vai alcançar nunca. Porque não tem mudança do hábito, não tem mudança de comportamento. A gente é muito maledicente. A gente é muito fofoqueiro, gente. É fato. É fato. Quantos programas de fofoca tem na televisão? Quantos? E esse negócio atrai. O povo assiste e fica dominado. Tem gente que sabe da vida de todo mundo.
Todo mundo, a pessoa sabe quem é um personagem assim. A pessoa fala assim, ó, fulano se separou. A pessoa sabe. Tu viu fulano se separou? A pessoa, minha amiga falou, que dizendo assim, tu viu fulano é casada com não sei quem. A pessoa sabe tudo. Agora pergunte assim, você leu algum trecho do Evangelho? Não li não. Eu não tenho tempo. Estou tão cansado, mas passa 1 hora assistindo programa de fofoca. Passa 1 hora assistindo. E não, fofoca não é só coisa de mulher não, viu? Homem também. Também. Homens que ficam desesperados no jogo. Só falta morrer porque o time perdeu. Ou porque o time ganhou. E ri do outro. Do que ele chama de adversário. Santo Agostinho dizia, aquelas arenas que eu ia para ver os gladiadores, aquilo me atraía, o sangue me atraía, era um prazer que ele tinha. Olha, e ele era inteligentíssimo, mas ele via como o esporte, ele ficava tão entretido, o tanto tempo que ele perdia. E quanto tempo a gente não perde? Maldizendo o outro, maldizendo, porque tem gente que mata o outro, mata, porque não torce o mesmo time, mata. Muito o tempo chegou ao fim, ninguém vai morrer. A gente leu 2 atas, tá bom, já deu para entender mais ou menos como é as atas. A gente continua na próxima semana e todos aqueles que continuem lendo. Tem uma pergunta? Qual é a pergunta, Débora, que tem? Tudo de bom e de ruim acontece. Quem foi que fez a pergunta? Tudo de bom, não. Tudo de bom e ruim acontece pelas nossas escolhas. É as nossas escolhas. Não é a sintonia quem faz isso. É o que a gente escolhe. Agora, lógico, as nossas escolhas geram sintonias, mas não é a sintonia que faz com que, por exemplo, você, ela está confundindo a causa e o efeito, né? Ela está invertendo assim. As minhas escolhas geram as minhas sintonias, com quem eu me sintonizo, mas não é com quem eu me sintonizo que é a causa das minhas escolhas. Aí é a inversão, né? Então, eu começo a escolher determinada postura, daqui a pouco eu tenho muito espírito que gosta dessa mesma postura que eu, ali do meu lado. E aí ele tem uma hora que ele já está tão forte que virou o que se chama de obsessão. Tá bom? Então é só para essa inversão. Mas obrigado pela pergunta, Nena. Agradeço a todos que assistiram, a todos que estão conosco, aqueles que compartilharam. Passa a palavra aqui. Não, só porque eu não sei se todos estão aqui, mas todos que estão inscritos na formação mediúnica, a gente vai ter uma reunião nesse domingo agora, tá? Às 15h30, para dar as primeiras orientações de como vão ser feitos exercícios em casa, tá ok? Contamos com a participação de vocês, hein? 15h30, domingo, todos os que estão inscritos na formação mediúnica, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final de agradecimento. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Te pedimos, Pai, que nos ilumine, que nos ampare, que os nossos anjos nos inspirem a força necessária para resistirmos ao arrastamento dos maus pendores, a coragem para fazermos o bem, a resignação para compreender que tudo que nos ocorre tem um fim justo e é para o nosso melhoramento, e que tenhamos paciência, porque tudo há de passar no Teu tempo, Pai. Perdoa as nossas faltas, ampara-nos, protege-nos hoje e todo sempre, que assim seja. Muita paz a todos e até a nossa próxima.